A escuridão de uma caverna úmida e sufocante era rasgada por gritos estridentes, gargalhadas histéricas e uma euforia sanguinária que fazia o ar tremer. O antigo chefe dos Goblins estava morto, e o vácuo de poder transformou o local em um verdadeiro inferno de pedra, onde as próprias criaturas se dilaceravam sem piedade. Enquanto alguns celebravam a queda do líder em frenesi animalesco, outros se engajavam em lutas brutais pela posse de sua arma, acreditando cegamente que aquele objeto os elevaria ao posto de novo mestre do bando. Em meio à violência caótica, espalhou-se o boato de que o chefe havia deixado para trás uma presa humana ainda intacta, não profanada, e a ganância dos monstros voltou-se, faminta, para o fundo da caverna. No entanto, um Goblin se destacava da horda enlouquecida. Envolto em um manto marrom esfarrapado, sujo e gasto pelo tempo, ele guardava a entrada onde a humana estava escondida. Os outros o observavam com desprezo visceral e nojo explícito, murmurando que ele agia de forma estranha, quase aberrante, comportando-se como um humano e escondendo a localização da presa apenas para si. Tomados pela inveja e pela cobiça, um grupo de goblins decidiu segui-lo silenciosamente pelas sombras, com olhos vermelhos brilhando na penumbra como brasas vivas. Dentro de uma câmara mais isolada, a cena era de puro horror. Vários goblins cercavam uma jovem de cabelos rosados, Kaylia, que estava com as vestes rasgadas, o corpo coberto de marcas e a mente à beira do colapso. O pânico absoluto transbordava em seus gritos desesperados. Ela implorava por socorro, chorando e suplicando que não queria dar à luz a um filho de monstro, que preferia morrer ali mesmo. Foi nesse instante crítico que o Goblin de manto interveio, sua voz ecoando com uma autoridade inesperada, ordenando que soltassem a garota imediatamente. Os agressores ficaram momentaneamente paralisados, confusos diante da ousadia daquela criatura magra e aparentemente insignificante. O protetor, cujo nome em sua vida passada foi Lin Tian, revelava em seus pensamentos a verdade de sua existência. Ele foi um bom estudante, criado sob a bandeira vermelha no mundo humano, até que um acidente absurdo com um caminhão o arrancou de sua realidade e o lançou naquele mundo hostil. Reencarnado como o monstro mais fraco e desprezível da hierarquia, ele agora possuía um sistema, de RPG, incompleto, instável, mas real. Ele sabia que para os Goblins, o caminho para o poder era o acasalamento forçado com fêmeas de outras espécies, mas sua consciência humana se revoltava violentamente contra tal atrocidade. Empunhando uma faca de pedra rudimentar, áspera e irregular, Lin Tian lutou contra seus semelhantes. Apesar de seus atributos miseráveis, nível 5, força 5 e defesa 5, sua vontade feroz de sobreviver e sua inteligência muito superior permitiram-lhe afastar os agressores um a um. Cada golpe era movido não por força bruta, mas por desespero e convicção. Kaylia, observando tudo com lágrimas nos olhos, percebeu que aquele Goblin era diferente, que ele realmente a protegeu e até a alimentou nos dias anteriores. Uma fagulha frágil de esperança acendeu-se em seu peito. Ela prometeu que quando a cavalaria humana chegasse para resgatá-la, diria toda a verdade e garantiria que ele pudesse viver em paz na aldeia humana. O som de passos pesados e o ranger de armaduras ecoaram pela caverna como um presságio divino. Lin Tian avistou luzes cortando a escuridão e acreditou, por um instante, que sua salvação finalmente chegou. Subitamente, um clarão azul rasgou o ar, o golpe da espada. Um cavaleiro imponente, envolto em uma armadura de platina reluzente, surgiu como um deus da guerra, dizimando os goblins ao redor com uma facilidade aterradora. O sistema de Lin Tian identificou o recém-chegado. Loder, humano de nível 25, ocupação espadachim, poder de combate 400, uma existência esmagadoramente superior a tudo o que Lin Tian já conheceu. Kaylia correu em direção ao cavaleiro, chamando-o de capitão, chorando de alívio e celebrando o resgate. No entanto, aquele alívio durou apenas alguns segundos cruéis. O olhar de Loder tornou-se frio, vazio de qualquer empatia,
e sua espada foi brandida contra a própria Kaylia. Lin Tian reagiu por puro instinto, empurrando-a e salvando-a de um golpe fatal. A garota ficou em choque, tremendo, perguntando por que ele a atacaria. A resposta de Loder foi gelada e impiedosa. Ele afirmou saber exatamente quem ela era, mas declarou que por ter sido capturada e corrompida pelos goblins, agora era uma criatura imunda, possivelmente carregando um bastardo monstruoso. Ordenou que confessasse seus pecados à Mãe Santa e aceitasse a morte. Quando Loder se preparava para concluir o ato, uma voz serena, porém carregada de autoridade absoluta, interrompeu o momento. Uma mulher de beleza quase divina surgiu, vestida com luxuosas roupas brancas, Eveleia, a santa e representante suprema do templo. Com um simples gesto, ela ergueu uma barreira de luz ao redor de Lin Tian, comentando com curiosidade que aquele goblin parecia um pouco diferente, mais inteligente do que o normal. Lin Tian enxergou nela sua última esperança. Usando a linguagem humana, com a voz embargada, implorou por sua vida, explicando que foi humano e que tudo não passou de um terrível acidente. A santa e Loder demonstraram surpresa genuína ao ouvir um monstro falar com tamanha clareza. Kaylia, ainda fiel ao seu protetor, confirmou que o goblin jamais lhe fez mal, mas a salvou. Diante disso, Eveleia decidiu que, por ser tão especial, deveriam levá-lo para uma análise melhor. Lin Tian aceitou, acreditando ingenuamente que finalmente foi compreendido. Contudo, a realidade daquele mundo revelou-se de forma brutal e irreversível. Enquanto se retiravam, Loder aproximou-se silenciosamente de Kaylia por trás e, em um único movimento, atravessou seu peito com a espada. A cena foi aterradora. Lin Tian olhou para trás e viu o corpo sem vida de Kaylia no chão, os olhos vazios encarando o nada, enquanto a santa, antes símbolo de bondade, exibia um sorriso sombrio, distorcido pelas sombras. Ela virou-se para o goblin aterrorizado e murmurou que quando voltassem, ele deveria retribuí-la muito bem. Naquele instante, Lin Tian compreendeu, tarde demais, que os humanos que tanto buscou podiam ser monstros muito piores do que os goblins. Uma semana se passou após os eventos trágicos. O sol brilhava sobre a Vila da Luz, mas o som dos sinos não trazia consolo algum. Diante de uma multidão fervorosa, o cavaleiro Loder discursava com fervor, afirmando que os goblins haviam assassinado 30 residentes da vila. A massa, tomada pelo ódio cego, clamava por vingança. Loder anunciou que a Ordem Sagrada exterminou os monstros em nome do santuário. Ao seu lado, Eveleia observava com uma postura divina, enquanto o povo aclamava, acreditando cegamente estar protegido. Longe dos olhos do povo, nos aposentos privados, a máscara de Eveleia cai. Sentada confortavelmente em sua poltrona, ela comentava com desdém o sucesso da pregação, chamando os moradores de tolos. Em um canto sombrio da sala, Lin Tian estava acorrentado, amordaçado por uma máscara de ferro rústica, coberto de sangue seco e cicatrizes abertas. Eveleia zombou de sua resistência e anunciou friamente que usaria seu corpo para testar novamente os efeitos de venenos. Em agonia, Lin Tian tentou protestar, acusando-a de enganar a todos e de ter assassinado Kaylia. A santa o golpeou sem hesitar, afirmando que a morte da garota foi um ato de lealdade à humanidade, pois ela traiu a ordem sagrada ao confiar em um monstro. Após dias intermináveis de tortura, Lin Tian finalmente sucumbiu. Enquanto sua consciência flutuava em um vazio estrelado, tomada por frustração e arrependimento corrosivos, ele jurou que, se tivesse outra chance, esmagaria os ossos daqueles humanos e drenaria seu sangue. Nesse instante, um som eletrônico ecoou no vácuo. O sistema de simulação de vida de Goblin foi finalmente ativado. Uma interface azul surgiu, avaliando sua morte como resultado de sua estupidez, mas oferecendo uma escolha. Deseja reiniciar? Lin Tian entendeu que precisava morrer para que o sistema despertasse. Ele escolheu reiniciar, e sua alma foi imediatamente lançada de volta ao ninho dos goblins, exatamente uma semana antes de sua morte. Ao despertar no passado,
Com todas as memórias intactas, Lin Tian percebeu algo perturbador. A linha do tempo havia mudado. Nesta nova realidade, Keilia não foi capturada. Ela vivia feliz e segura na vila. Um alívio sombrio tomou seu peito. Sua promessa foi cumprida, ainda que de forma indireta. Ele não tinha mais nada a perder. O sistema emitiu um aviso severo. A ordem sagrada estava chegando, e se ele morresse novamente, não haveria outro reinício. Lin Tian decidiu usar a função de simulação para prever o futuro e acumular pontos. O sistema apresentou opções para lidar com a invasão iminente. Mesmo sabendo que os goblins não eram páreo para Loder, Lin Tian escolheu avisar os outros e lutar, apenas para maximizar os ganhos. A simulação mostrou sua morte, mas garantiu os 10 pontos necessários. Com eles, ele abriu a loja de troca e adquiriu uma adaga leve e rápida dos elfos, que aumentava sua velocidade em 10% e sua força em 15%. Empunhando a nova adaga, infinitamente superior às armas primitivas, Lin Tian traçou friamente seu plano de fuga. Nas profundezas da caverna escura e úmida, o silêncio agora era quebrado apenas pela respiração ofegante de Lin Tian. O Goblin corria desesperadamente, movido por um instinto feroz de sobrevivência. Analisando o ambiente com frieza tática, percebeu que aquele era o túnel mais estreito de todos. Sua dedução foi imediata. Sendo a saída menor, a guarda ali posicionada só poderia ser a mais fraca. Do lado de fora, onde a luz do dia encontrava a rocha, 2 guardas da Ordem Sagrada vigiavam a pequena entrada. Um deles, com o rosto torcido em repulsa, comentou sobre o quão nojentos os goblins eram. O outro, mantendo a postura, pediu ao companheiro que aguentasse firme, ressaltando que aquele era um trabalho fácil. Escondido nas sombras, prestes a alcançar a saída, Lin Tian aguçou os ouvidos. Ele ouviu quando um dos guardas, analisando a geografia local, concluiu arrogantemente que a entrada pequena da caverna só permitiria a passagem dos goblins mais fracos, afirmando que poderia matar qualquer um deles com um único golpe. A conversa, porém, revelou algo ainda mais sombrio. O guarda relembrou as ordens estritas do capitão Loder. Deveriam matar qualquer garota que tentasse fugir, pois não poderiam permitir que a história do que ocorria ali chegasse ao vilarejo. O companheiro, impaciente, confirmou que entendera e pediu para não ser mais incomodado. Ao ouvir aquilo, o rosto de Lin Tian contorceu-se em ódio. Ele amaldiçoou a Ordem Sagrada, percebendo que para manterem seu domínio, aqueles cavaleiros não poupavam nem mesmo os inocentes de sua própria espécie, muito menos teriam piedade dele, um goblin. Compreendendo que teria que lutar, ele decidiu usar a arrogância humana contra eles mesmos. Escondido nas rochas, ele projetou a voz e gritou por socorro, fingindo ser uma garota da Vila da Luz capturada pelos goblins. A armadilha funcionou instantaneamente. Um dos guardas, vislumbrando uma recompensa de Loder por matar um sobrevivente extra, aproximou-se com um sorriso malicioso, anunciando-se falsamente como um herói da Ordem dos Cavaleiros e pedindo para a vítima sair sem medo. Quando o guarda avançou para levar a vítima, foi recebido pelo som da lâmina cravada no seu crânio. Lin Tian removeu seu disfarce num movimento fluido, revelando sua pele esverdeada, e proclamou que sua vingança começava ali. O segundo guarda, confuso sobre o motivo da demora de seu amigo, aproximou-se, mas de repente é chocado ao ver a figura de Goblin, mal conseguindo reagir. Com uma agilidade sobrenatural, Lin Tian pulou e desferiu um golpe letal, rasgando o peito do cavaleiro, que caiu questionando como aquele monstro conseguia falar a língua humana. Em um ato de desespero absoluto, o homem sacou um relógio de bolso dourado e o abriu, revelando a foto de uma mulher ruiva e uma criança pequena. Com lágrimas nos olhos, ele implorou para ser poupado, alegando que tinha uma família e uma filha esperando seu retorno. Percebendo que Lin Tian apenas o observava em silêncio, ele tentou negociar.
Ele elogiou a inteligência do Goblin, argumentando que fora forçado a vir ali e apenas seguia ordens do grupo sagrado. Numa escalada de depravação, ele ofereceu uma bolsa cheia de moedas de ouro e, por fim, prometeu trazer uma humana jovem e suculenta para o Goblin caso o deixasse viver. O silêncio de Lin Tian foi interpretado como distração. O rosto do homem mudou do medo para uma máscara de loucura e maldade. Pensando que o Goblin baixara a guarda, ele segurou firme sua adaga, preparando-se para um ataque traiçoeiro, certo de que aquela era sua chance de matar a criatura distraída. Mas Lin Tian foi impiedoso. Antes que o golpe traiçoeiro pudesse ser desferido, um corte seco e um clarão de sangue encerraram a vida do covarde, deixando para trás apenas o relógio estilhaçado na lama. Limpando a lâmina ensanguentada, Lin Tian olhou friamente para os corpos caídos. Ele percebeu que o tempo estava acabando. A voz de Capitão Loder ecoava ao longe, indicando que o grupo principal de busca estava se aproximando. Sem hesitar, ele se desfez de parte de seus trapos e começou a se mover pela vegetação rasteira, deixando uma promessa silenciosa no ar de que eles voltariam a se encontrar. Minutos depois, o próprio Capitão Loder, um homem de armadura pesada e olhar severo, chegou ao local acompanhado pela Santa, com beleza gélida e vestes reveladoras. Ao encontrarem os cadáveres dos guardas, Loder entrou em um estado de fúria contida, xingando os subordinados de inúteis por terem morrido para um único Goblin. A Santa, contudo, parecia fascinada. Ela analisou os ferimentos e concluiu que o agressor deveria ser uma mutação. Com um sorriso perverso e lambendo os lábios, ela admitiu que a ideia de capturar um Goblin mutante era excitante e que ela pretendia se divertir muito quando o encontrasse. Enquanto isso, Lin Tian já estava longe, refugiando-se na escuridão da floresta sob a luz de uma lua cheia imponente. Ele sentou-se para recuperar as energias, mordendo uma maçã enquanto refletia sobre sua nova existência. Em seus pensamentos, ele traçava um plano sombrio. Nesta vida, ele faria com que a morte fosse o único desejo dos homens e que as mulheres clamassem sob seus pés. Ele compreendia agora as regras desse mundo. Goblins evoluem através da reprodução e da devoração de genes. Sua meta era expandir seu território e criar uma linhagem imbatível. De repente, um movimento nos arbustos chamou sua atenção. Preparando-se para atacar, ele se deparou com algo que desafiava sua lógica. Uma pequena criatura feminina, com traços delicados e pele esverdeada, que tropeçou e caiu diante dele, implorando em pavor para não ser machucada. Surpreso por ouvir uma Goblin falar frases completas, Lin Tian viu uma interface de sistema surgir diante de seus olhos. A criatura era uma pequena Goblin de nível 3, com a profissão de mensageira dos deuses. O sistema revelou informações cruciais. Ela possuía os títulos de alma pura e bênção dos deuses. Mais importante ainda, o sistema notificou que a união entre um Goblin macho e aquela fêmea específica permitiria que ele se tornasse o lendário deus dos Goblins. A pequena fêmea, chorando copiosamente, explicou que tinha sido enviada pelo chefe de seu clã para buscar água e que, se falhasse, seria espancada até a morte. Lin Tian, escondendo suas intenções por trás de uma aparente gentileza, a acalmou, alertando que o barulho do choro poderia atrair os perseguidores humanos. Ao ser tocada com cuidado, a pequena Goblin corou, confessando que nunca ninguém havia sido gentil com ela antes. Movida pela gratidão, ela se ofereceu para levá-lo até seu clã. Eles caminharam até um acampamento tenebroso, onde tendas de couro estavam dispostas ao redor de grandes fogueiras. O local era decorado com estacas adornadas por crânios humanos empilhados. Ao entrarem, foram cercados por dezenas de goblins de aparência primitiva e esverdeada. A horda rompeu em gargalhadas estridentes, zombando das roupas humanas de Lin Tian e chamando-o de esquisito e estranho. Eles ridicularizavam a pequena Goblin por ter trazido um forasteiro tão bizarro. Lin Tian permaneceu imóvel, seu olhar avermelhado fixo no horizonte do acampamento. Quando os guardas avançaram para capturá-lo, a pequena Goblin tentou intervir, clamando que ele não era mau. O barulho da multidão, porém, foi silenciado por uma voz profunda e autoritária que emanava do centro do clã.
Quem está fazendo barulho? Das sombras surgiu o Grande Goblin, nível 25. Ele era uma visão de Nesomária, colossal, com pele rugosa e olhos que brilhavam como brasas. Ele carregava um cajado imenso feito de ossos e crânios e ostentava os títulos de sacerdote e máquina de reprodução. O sistema de Lin Tian vibrou com a diferença de poder. A saúde daquele monstro era de 102, com uma força esmagadora de 29. Ele era o senhor absoluto daquele clã, e o olhar de Lin Tian se estreitou, percebendo que aquele era o degrau de sangue que ele precisaria subir para iniciar sua verdadeira ascensão divina. Diante da horda barulhenta, o Grande Goblin, o sacerdote e líder do clã, observou com olhos vermelhos e penetrantes a figura de Lin Tian. Com uma voz rouca e autoritária, ele questionou a pequena Goblin sobre quem era a pessoa estrangeira que ela havia trazido. Nervosa, ela explicou que o trouxe porque ele não tinha para onde ir. Sem qualquer sinal de misericórdia, o sacerdote abriu um sorriso grotesco e ordenou que seus súditos matassem o sujeito estranho para devorá-lo. A horda explodiu em gargalhadas cruéis, preparando suas lanças e gritando que iriam comer o invasor. No entanto, Lin Tian não demonstrou medo. Com um movimento rápido, ele sacou sua adaga de aço e bradou para que esperassem. Ele anunciou que sabia fabricar armas e implorou por uma chance de entrar na tribo, prometendo que poderia deixar todos muito mais fortes. Intrigado e cauteloso, o sacerdote ordenou que parassem. Ele se aproximou de Lin Tian, farejando-o como um predador avaliando uma presa, e comentou que ele não parecia estar mentindo. O líder então exigiu saber que tipo de armas ele poderia fazer. Lin Tian explicou que se encontrasse minério de ferro, poderia fabricar armas simples, e que com o tempo poderia criar algo ainda mais poderoso. Enquanto falava, Lin Tian refletia internamente que aquele sacerdote era inteligente e que quanto mais alto o nível de um Goblin, maior sua capacidade cognitiva. Ele convenceu o líder de que com armas de ferro, a tribo poderia vencer humanos e elfos. A promessa de carne fácil e domínio sobre humanos e elfos excitou os goblins da tribo. O sacerdote, movido pela ganância e pela estratégia, decidiu dar uma chance ao estrangeiro. Ele estabeleceu um prazo. Lin Tian teria 3 dias para encontrar o minério e fabricar as armas. Se falhasse, ele morreria, e a pequena Goblin Lua também seria executada. Ao ver Lua chorando de pavor, Lin Tian a abraçou para confortá-la, mas seus pensamentos eram gélidos. Ele reconheceu que o sacerdote era um velho cruel, que não poupava nem os próprios companheiros. Ele sabia que com sua força atual, um confronto direto era impossível. Ele precisava fabricar as armas primeiro para ganhar tempo e evoluir. Durante a noite, sobre o brilho da lua cheia, um grupo de busca foi enviado ao vale. Lua, exausta após caminhar o dia inteiro, implorou por um descanso, dizendo que não conseguia mais andar. A resposta dos outros goblins foi de pura brutalidade. Eles a chamaram de feia e preguiçosa, chutando-a e batendo nela com o cabo das lanças, ameaçando matá-la caso o minério não fosse encontrado. Lin Tian, observando a cena de cima, interveio com autoridade. Ele repreendeu o grupo, afirmando que os trouxe para ajudar na busca, não para brigar. Com um olhar carregado de intenção assassina e sua adaga brilhando sob o luar, ele deu um ultimato. Se quisessem viver, deveriam encontrar o minério de ferro no vale à frente. Caso contrário, todos morreriam ali mesmo pelas mãos dele. Aterrorizados pela aura sombria de Lin Tian, os goblins cessaram a agressão e correram para cumprir a ordem. Enquanto os outros buscavam, Lin Tian relembrou a mensagem do sistema. A união com uma fêmea abençoada era a chave para se tornar um lendário goblin divino. Ele se aproximou da chorosa lua e fez uma promessa solene. Pediu que ela ficasse com ele, prometendo protegê-la para sempre, dar-lhe comida, um lugar quente e garantir que ninguém mais a incomodaria. Lua, emocionada pela gentileza, perguntou como eles poderiam ficar mais fortes. Lin Tian, aproximando-se dela, explicou que se ela estivesse disposta a ter filhos com ele, ele ganharia o poder necessário. Apesar da timidez e de nunca ter tentado algo assim, Lua aceitou, movida pelo desejo de ajudá-lo. Sob a luz das flores noturnas, os dois se uniram. O sistema disparou notificações imediatas. Lin Tian teria 7 filhos com a Goblin Lua, o que resultou em um ganho drástico no limite de nível.
Ele recebeu bônus massivos de atributos, mais 9 de ataque, mais 100 de vida e mais 10 de defesa. A transformação física foi imediata e impressionante. Lin Tian evoluiu para o nível 7, com o limite no 17. Seu corpo tornou-se musculoso e definido, seus cabelos ganharam um tom azulado vibrante e sua aura transbordava poder. Ele sentiu que agora tinha uma chance real de derrotar o sacerdote. Após a transformação, Lin Tian cobriu Lua com seu manto e jurou protegê-la. O momento de paz foi interrompido por gritos desesperados de socorro vindos dos outros goblins. Lobos mágicos haviam atacado o grupo de busca. Um dos goblins surgiu correndo, segurando desesperadamente uma rocha, gritando que haviam encontrado o minério de ferro. Lin Tian ordenou que Lua esperasse em segurança e avançou contra a ameaça. Um lobo gigante e feroz saltou sobre o goblin que carregava o minério, mas Lin Tian foi mais rápido. Com uma agilidade sobre-humana, ele saltou sobre a besta e a abateu com facilidade, demonstrando sua nova força. Após eliminar o perigo, ele se aproximou do goblin trênulo e exigiu o minério. Ao analisar a rocha, Lin Tian confirmou com um sorriso satisfeito que a qualidade era boa. Ele ordenou que encontrassem mais, declarando que assim que voltassem ao acampamento, as verdadeiras armas começariam a ser forjadas. A jornada para derrubar o clã e ascender a divindade havia começado oficialmente. O cenário se abre com uma clareira iluminada, onde Lin Tian observa seu trabalho finalizado. Com um tom de satisfação, ele declara que tudo finalmente está pronto. Ao fundo, os goblins da tribo comentam entre si, surpresos por ele realmente ter conseguido produzir algo. Alguns, ainda céticos, questionam se aquele objeto de formato esquisito realmente funciona. Para provar a eficácia, uma imagem impactante mostra a carcaça de um lobo mágico com uma das lanças de ferro cravada profundamente em seu crânio. Lin Tian exibe a arma com orgulho, reafirmando que foi feita inteiramente com o minério de ferro coletado. O sacerdote, o atual chefe da tribo, observa a cena com olhos injetados. Os outros goblins começam a reconhecer que Lin Tian não mentiu. Ele matou um lobo e salvou membros do grupo, provando que a forja de ferro é infinitamente superior às lanças de pedra rudimentares. Lin Tian questiona a tribo se eles querem ou não as armas. A resposta é um coro entusiasmado de "queremos". No entanto, o sacerdote interrompe a euforia. Ele bate seu cajado de crânios no chão com força, admitindo que Lin Tian não mentiu, mas impõe um novo teste de sobrevivência. Para permanecer na tribo, ele deve fabricar 50 daquelas armas em apenas 2 dias. Os goblins sussurram entre si que o chefe é tão cruel e exigente quanto os humanos. Lin Tian apenas sorri de canto, aceitando o desafio, enquanto a pequena Lua se oferece imediatamente para ajudá-lo. A narrativa salta para o dia da entrega. Sob o luar, Lin Tian despeja um feixe de lanças de ferro perfeitamente forjadas diante do líder. O sacerdote, embora impressionado, mantém uma máscara de aprovação maliciosa, dizendo que ele realmente conseguiu e que fez um bom trabalho. Para celebrar a entrada oficial de Lin Tian na tribo, o chefe declara que naquela noite todos comerão carne em um grande banquete. A clareira é tomada por uma enorme fogueira e goblins dançando e gritando de alegria. No meio da festa, Lua aproxima-se de Lin Tian trazendo um suculento pedaço de porco assado, informando que é um presente especial enviado pessoalmente pelo sacerdote. Lin Tian começa a comer, mas de repente, sua expressão muda. Seus olhos se arregalam, veias saltam em seu rosto e ele começa a cuspir sangue, caindo de joelhos. Lua entra em desespero, gritando pelo nome dele e perguntando se ele está bem. O sacerdote rompe em uma gargalhada histérica e cruel. Ele zomba da suposta inteligência de Lin Tian, chamando-o de estúpido por achar que era esperto o suficiente para enganá-lo. O líder revela que percebeu a ambição do forasteiro desde o início e proclama que desafiar sua autoridade só leva à morte. Em um ato de sadismo puro, o sacerdote agarra Lua pelo pescoço, levantando-a do chão. Ele pergunta a Lin Tian se ele gosta dela e diz para aproveitar seus últimos momentos para ver a cabeça da traidora ser cortada. No entanto, quando ele se prepara para matá-la, Lin Tian, que parecia moribundo, revela seu verdadeiro plano.
Com um olhar carregado de malícia e sem qualquer sinal de envenenamento, Lin Tian zomba do velhote traiçoeiro. Ele revela que já sabia da tentativa de envenenamento e que estava apenas encenando para baixar a guarda do líder. Em um movimento rápido e letal, ele se lança contra o sacerdote. O antigo chefe tenta reagir com seu cajado, gritando para que o garoto morra, mas a agilidade de Lin Tian é superior. O protagonista desfere um golpe horizontal devastador com sua lâmina de ferro. A cabeça do sacerdote é separada do corpo em um borrão de sangue e luz azulada. A imagem final do antigo líder é de puro choque, antes de sua cabeça atingir o solo sob a luz da lua cheia. O silêncio cai sobre a tribo, enquanto o corpo decapitado do sacerdote tomba no chão. Lin Tian se coloca diante dos goblins aterrorizados e faz uma declaração solene. A partir daquele dia, ele é o novo líder. Ele promete levar a tribo para atacar humanos e elfos, garantindo que terão carne para sempre e que se reproduzirão intensamente para fortalecer a raça. Os goblins, mudando instantaneamente de lealdade, começam a aclamá-lo aos gritos de chefe, chefe. Lin Tian, com desprezo pelo antecessor, aponta para o corpo do sacerdote e diz aos outros que aquilo agora pertence a eles, sugerindo que o devorem. Enquanto a tribo celebra seu novo e implacável rei, Lin Tian reflete que conquistar aquela tribo é apenas o começo de sua vingança. Ele planeja usar os elfos para criar uma geração ainda mais forte para seu exército. No entanto, a narrativa termina com um mistério. Escondida entre os arbustos próximos ao acampamento, uma bela elfa de cabelos loiros e capa marrom observa tudo, paralisada pelo horror e pela confusão, perguntando-se o que diabos está acontecendo naquele lugar. A presença dela sugere que o próximo passo dos planos de Lin Tian já está mais perto do que ele imagina. A história começa sob o manto da noite, em uma floresta densa e iluminada apenas pelo luar azulado e por pontos de luz mágica. A cena se abre no território dos elfos, onde majestosas casas na árvore, interligadas por pontes e escadarias em espiral, brilham contra a escuridão. O silêncio da vila é quebrado pela chegada afobada de uma figura importante. Uma elfa de cabelos loiros, vestindo uma capa vermelha e traje de patrulha, corre pelas passarelas de madeira. Outra elfa a reconhece e exclama surpresa que a princesa havia retornado. Porém, a princesa não para. Com uma expressão de pânico, ela grita para que esperem, pois ela tem um relatório urgente para entregar à matriarca, ignorando qualquer formalidade. A princesa, cujo nome é Cassana, irrompe portas adentro de um salão luxuoso, gritando por sua mãe e anunciando que tem algo importante a relatar. No entanto, a cena que ela encontra a faz estacar. O ambiente é de pura indulgência. Sua mãe, a matriarca dos elfos, está reclinada sensualmente entre outros elfos, sendo alimentada com uvas em um clima de evidente luxúria. Cassana, corando violentamente diante da cena íntima, gagueja pedidos de desculpas e tenta recuar, dizendo que precisava ir embora naquele instante. Mas a matriarca, sem se abalar, ordena que ela espere. Com o olhar penetrante, a mãe observa que, para Cassana ter entrado daquela forma, o assunto deveria ser de extrema urgência. Recuperando a postura, Cassana informa que o relatório diz respeito à tribo dos goblins na floresta. A matriarca franze a testa desdenhosa. Para ela, goblins não passam de criaturas fracas e sujas. Ela questiona o que poderia haver de tão importante sobre seres tão insignificantes. Cassana explica os detalhes perturbadores. Naquela manhã, ela encontrara um grande urso negro, uma das criaturas mais ferozes da região, completamente devorado na floresta mágica. Ela ressalta que havia sinais de luta e pegadas de goblins por toda a parte, indicando que foram eles os responsáveis. A matriarca ouve, ainda cética, enquanto a filha argumenta que goblins comuns jamais conseguiriam matar uma criatura daquele nível.
Kasana acrescenta que dias atrás presenciou a morte do antigo líder da tribo Goblin pelas mãos de um jovem Goblin, sugerindo que a ascensão de um novo líder poderia estar relacionada a esse aumento repentino de força. Ao ouvir sobre a recuperação da população de Goblins, a expressão da matriarca muda de desdém para interesse calculista. Ela ordena que Kasana leve um grupo e organize uma operação para lidar com a ameaça. No entanto, ela faz uma ressalva macabra. Não devem matar todos, é necessário deixar alguns vivos, pois os corações dos Goblins são ingredientes valiosos para as poções usadas pelos elfos da tribo. Satisfeita com a própria ordem, a matriarca elogia o trabalho duro da filha nos últimos dias. Como recompensa, ela sugere, com um sorriso malicioso, que Kasana escolhesse um elfo para passar a noite, oferecendo mais opções caso um não fosse suficiente. Horrorizada e envergonhada com a proposta indecente da mãe, Kasana recusa prontamente, inventando a desculpa de que precisava investigar mais naquela noite e que voltaria para relatar qualquer novidade, fugindo do aposento. A cena muda drasticamente para as profundezas da floresta escura, onde o silêncio é quebrado apenas pelo crepitar de uma fogueira cercada por criaturas de pele verde. Um batedor Goblin, curvado e respeitoso, apresenta seu relatório a Lin Tian. Utilizando galhos secos espalhados pelo chão para desenhar um mapa tático improvisado, o batedor explica detalhadamente a disposição da vila inimiga. Cada galho representa uma casa na árvore, e ele informa que a Floresta das Mil Maravilhas abriga cerca de 30 dessas habitações, todas posicionadas em grandes alturas. Lin Tian, uma figura distinta entre os seus, possuindo uma aparência muito mais humana, cabelos escuros e faixas envolvendo seus braços, processa a informação com um olhar calculista. Satisfeito, ele elogia o trabalho minucioso do batedor e, para motivar sua tropa, promete que assim que conquistarem os elfos, aquele batedor receberá 2 elfas como recompensa pessoal. Em seguida, Lin Tian ordena que todos afiem suas armas, comando que é recebido com euforia pelos Goblins, que celebram aos gritos de "Viva o chefe!". Enquanto observa suas tropas, Lin Tian mergulha em cálculos estratégicos. Ele estima que 30 casas com 2 elfos em cada resultariam em 60 inimigos. Somando a isso cerca de 10 elfos que estariam trabalhando nas minas, ele projeta uma força total de 70 oponentes. Ele reflete com orgulho sobre a evolução da tribo sob a morte do antigo sacerdote. Sob sua liderança, os Goblins não apenas começaram a minerar e forjar armas de ferro, mas principalmente passaram a caçar criaturas mágicas para subir de nível sistematicamente. A narrativa ilustra, então, a brutal evolução da tribo sob o comando de Lin Tian. Ele ordena o início da caçada na Floresta Mágica, e as imagens revelam os Goblins enfrentando e superando bestas diversas, absorvendo suas capacidades. Ao derrotarem uma besta gigante, o sistema notifica Lin Tian com habilidade adquirida, ataque com presas gigantes. Ao enfrentarem golems de pedra sobre uma chuva de rochas, a resistência da tribo aumenta. Habilidade adquirida, pele de pedra, mais 15 de defesa. A tribo aprende a mover-se nas sombras. Habilidade adquirida, passos silenciosos. Ao caçarem macacos e serpentes nas copas das árvores, ganham versatilidade letal. Habilidade adquirida, escalar. E habilidade adquirida, secreção de veneno. Lin Tian analisa o status de um de seus subordinados, identificado como Pequeno Goblin LV-18. A ficha técnica confirma que, graças à habilidade racial de devorar genes, a tribo acumulou diversas características selvagens, elevando o poder de combate total para 250. Comparando esses números com a força média dos elfos, que gira em torno de 200, Lin Tian conclui com satisfação que a força total de sua tribo já superou a dos inimigos.
Sentindo-se confiante, mas mantendo a cautela por estar prestes a invadir território inimigo, Lin Tian decide utilizar seu maior trunfo, o sistema de simulação. Ele comanda mentalmente o início da simulação de vida dos Goblins. A interface holográfica azulada exibe o enredo, noite antes do ataque. Na projeção, Lin Tian lidera seu exército, agora fortalecido, com grande confiança em direção à vila. No entanto, o resultado é catastrófico. Eles caem em uma emboscada perfeita. Os elfos atraem os goblins para uma armadilha e os massacram sem piedade. A simulação encerra-se com uma imagem brutal. Lin Tian capturado pela matriarca e enforcado na floresta como um aviso, balançando ao lado dos corpos de seus subordinados. A pontuação final é 0. Lin Tian desperta do transe subitamente, suando frio e com os olhos arregalados de choque. Ele questiona como aquele resultado foi possível, até que foca na frase do resumo fornecido pelo sistema. Achou que tinha tudo sob controle, mas estava na verdade na palma da mão dos elfos. A dedução de Lin Tian é rápida e precisa. A tribo estava sendo monitorada. O elemento surpresa, crucial para o ataque, havia sido perdido. Imediatamente, ele ativa os sentidos aguçados compartilhados com seus goblins. A audição e o olfato da tribo varrem a área ao redor em busca de intrusos. Os olhos de Lin Tian brilham com uma intensa energia roxa ao detectar uma anomalia na escuridão da floresta. Ele avista uma silhueta camuflada entre a vegetação e declara com voz firme: "Encontrei." A espiã é Cassana. Escondida nas sombras, ela percebe que foi descoberta e o pânico toma conta de seu ser. Ela compreende instantaneamente que os goblins planejam atacar sua tribo e, pior, que eles mudaram drasticamente e ficaram muito mais fortes em poucos dias. A única forma de pensar é voltar e avisar sua mãe, a matriarca. Cassana dispara em fuga, saltando entre as árvores com agilidade élfica. Lin Tian, implacável, ordena a perseguição. Vultos negros cortam a noite logo atrás da elfa. Lanças são arremessadas com precisão letal. Uma delas atinge em cheio a coxa de Cassana, perfurando sua carne. Ela grita de dor e perde o equilíbrio, despencando das alturas e colidindo violentamente contra o chão da floresta. Caída e ofegante, Cassana tenta desesperadamente se levantar, mas percebe que seus músculos não respondem. Ela não consegue usar sua força. Um goblin se aproxima, elogiando o tiro certeiro de seu líder e confirmando para o grupo que a presa é, de fato, uma elfa. Lin Tian caminha tranquilamente até ela, emanando uma aura de superioridade. Cassana nota a estranheza em seu corpo e suspeita ter sido envenenada. Lin Tian, exibindo um sorriso sinistro e confiante, comenta que não imaginava que seria tão fácil capturá-los. Ele olha para a elfa indefesa aos seus pés, cercado por seus soldados leais, e diz ironicamente que eles chegaram no momento certo. Com um olhar frio e dominador, Lin Tian dá a ordem final aos seus subordinados: "Levem todos para mim." A tela escurece focada no rosto parcialmente iluminado do chefe Goblin, enquanto seus seguidores confirmam a ordem com um simples e decidido "sim", selando o destino da princesa élfica. A cena se abre com a brutal captura de Cassana, a princesa elfa. Na umidade da floresta escura, seus captores, os goblins, a trazem de volta à consciência de forma abrupta, despejando um balde de água gelada sobre seu corpo ferido. Um de seus subordinados, com urgência na voz, avisa aos demais que Lin Tian havia chegado ao local. Cassana, encharcada, com as roupas rasgadas e o corpo trêmulo, desperta em meio à confusão e ao medo. Lin Tian aproxima-se com passos firmes. Um de seus lacaios agarra a cabeça de Cassana, forçando-a a olhar para cima, e explica ao líder com um tom sádico que aquela era uma elfa reservada especialmente para ele. O Goblin detalha uma característica biológica sinistra.
Os fluidos corporais de sua espécie parecem possuir um efeito duplo, agindo tanto como paralisante quanto como estimulante quando em contato com seres do sexo feminino. Enquanto segura o rosto da elfa com firmeza, Lin Tian observa a presa e comenta friamente que com aquela captura estratégica, as chances da tribo Goblin contra a poderosa tribo das elfas matriarcais haviam aumentado consideravelmente. Indignada, mesmo em sua posição vulnerável, Cassana cospe palavras de desprezo, chamando os goblins de seres imundos. Ela questiona a audácia deles em sequestrar uma princesa e ainda cogitar um ataque à tribo dos elfos. Com fúria brilhando nos olhos, ela avisa que sua mãe, a matriarca, não teria piedade alguma e afirma que aquelas criaturas insignificantes já deveriam ter sido exterminadas há muito tempo. Em um grito final de desafio, ela ameaça que se ousassem tocar em um único fio de seu cabelo, a matriarca não os pouparia. Lin Tian apenas ri, achando a menção à piedade uma ironia interessante vinda de uma elfa. Enquanto seus subordinados imobilizam Cassana no chão, ele comenta que os elfos de que ela falava pareciam muito diferentes dos elfos descritos por seus batedores. Ele ressalta que, embora seus subordinados pudessem ser intelectualmente limitados, eles jamais mentiam para ele. Nesse momento, uma memória atinge Cassana. Ela recorda-se das palavras de sua própria mãe, que dizia com arrogância que os elfos poderiam facilmente exterminar todos os goblins da floresta, mas que deveriam deixar alguns vivos propositalmente. Lin Tian, demonstrando uma perspicácia assustadora, completa o pensamento dela. Ele observa que a existência contínua dos goblins na selva não se devia à misericórdia élfica. Decidido a confirmar suas suspeitas e agir imediatamente, ele declara que não precisavam conversar mais. Ele levaria sua tribo para investigar a vila élfica naquela mesma noite. Antes de partir, Lin Tian faz uma revelação que gela o sangue de Cassana. Ele anuncia que eles usariam as habilidades roubadas dos 2 elfos que já haviam matado para se infiltrarem. Cassana, percebendo o destino cruel que aguardava seu povo e a eficácia tática do inimigo, implora desesperadamente para que ele não fizesse aquilo. Enquanto a cena escurece sobre o desespero da princesa, uma interface de sistema azulada surge diante dos olhos de Lin Tian. O sistema o parabeniza por aumentar seu limite de nível em 30. Devido à sua qualificação máxima, essa conquista convertida instantaneamente em 50 pontos de vida, 10 de força e 10 de defesa. Além dos atributos brutos, ele adquire 2 novas habilidades raciais essenciais dos elfos, furtividade e visão noturna. A narrativa se desloca para a opulenta vila dos elfos, iluminada por luzes mágicas. Em um quarto luxuoso, a matriarca suspira, exausta e insatisfeita, reclamando que não aguenta mais o tédio e lamentando que seu remédio, uma referência obscura à essência vital extraída dos goblins, havia acabado justo naquele momento. Com uma frieza perturbadora, ela comenta que é de partir o coração e que seus guerreiros deveriam ter capturado mais goblins na última caçada. Recompondo sua postura altiva, ela pergunta aos servos se Cassana já havia retornado. Um elfo responde, preocupado, que a princesa saiu há algum tempo e já deveria ter voltado. Incomodada com a demora e a falta de recursos, a matriarca sugere enviar alguns guerreiros para verificar a situação e, de passagem, matar alguns goblins para farmar experiência e aumentar o nível dos guerreiros da tribo. Ela ordena que o elfo lidere um grupo para ajudar Cassana na aldeia dos goblins. Repentinamente, uma voz sinistra ecoa pelas sombras do recinto, afirmando categoricamente que a filha dela não voltaria naquele dia. A matriarca e seus guardas são pegos totalmente de surpresa. Antes que possam reagir à intrusão, lanças cortam o ar na escuridão, empalando um dos guardas élficos com violência. A matriarca, em choque, vê um goblin agachado sobre o corpo de seu guarda e gagueja, incrédula com a presença daquela criatura em seus aposentos privados. O invasor zomba dela, revelando que Cassana já havia sido capturada e que em breve estaria gerando os filhos de seu líder. Lin Tian entra no salão, cercado por seus soldados de elite, e declara com um sorriso macabro que a partir de agora eles eram uma família.
A matriarca, tomada pela fúria, saca sua espada e exige saber o que ele fez com sua filha. Lin Tian devolve a pergunta com ironia, questionando o que imaginava que tinha acontecido dadas as circunstâncias. Cega pela raiva, a matriarca avança, gritando que iria matá-lo. Lin Tian, escovando-se com uma facilidade sobrenatural, aponta que a tribo dela já estava sob ataque total. Enquanto ela tenta golpeá-lo em vão, ele sugere calmamente que ela se renda, prometendo considerar tratá-la bem caso cooperasse. O combate termina tão rápido quanto começou. A matriarca cai no chão, seu corpo travado e incapaz de se mover. Lin Tian explica que a flecha que atingiu de raspão estava coberta com o fluido de Goblin, causando uma paralisia rápida ao entrar em contato com a corrente sanguínea. Ele sugere novamente, agora com a vantagem absoluta, que ela coopere. Abaixando-se ao lado dela com uma adaga na mão, Lin Tian revela que ouviu a conversa anterior dela sobre subir de nível e o uso de poções estimulantes. Ele deduz em voz alta que era dessa forma cruel que os elfos vinham usando os goblins o tempo todo, como gado para cultivar experiência e ingredientes alquímicos. Com a lâmina fria pressionada contra o pescoço da elfa, aposta que um dia os goblins viriam cobrar essa dívida de sangue. A matriarca, olhando nos olhos dele, percebe com terror que aquele goblin não era comum. Ele deveria ser o novo líder astuto de quem Kasana havia falado. Do lado de fora, o caos reina absoluto. Gritos de socorro e sons de massacre invadem o quarto através das janelas abertas. Um goblin aparece na janela, avisando que o tempo da operação acabou. Então, Lin Tian decide levar a matriarca até a bacana para discutir a cooperação diante da realidade. Lin Tian segura a matriarca pelo pescoço e a força a olhar para baixo. A vila, outrora bela, está em chamas. Elfos são caçados como animais e imploram a matriarca que os salve, gritando desesperados que não querem ser levados pelos goblins. Horrorizada com a visão do apocalipse de seu povo, ela pergunta trêmula o que ele fez com a tribo dela. Lin Tian explica friamente a nova ordem mundial. Agora, os goblins são tão fortes quanto os elfos, e estes não têm mais poder para resistir. Ele argumenta com lógica implacável que quando os elfos eram fortes, eles massacravam os goblins. Agora que a situação se inverteu, é natural que os goblins busquem vingança. Ele sugere que ela aceite a realidade brutal. Ele continua, sussurrando perto do ouvido dela enquanto brinca com a faca, dizendo que precisa de mais e melhores guerreiros goblins para fortalecer sua tribo, e por isso ainda precisa das elfas vivas. Ele deixa claro que o destino dos poucos sobreviventes dependerá inteiramente da atitude dela como matriarca naquele momento. Diante da destruição total de seu povo e sem nenhuma saída estratégica, a vontade da matriarca se quebra. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e a cabeça baixa em derrota, ela impõe uma única condição: contanto que ele não mate suas crianças, referindo-se ao povo restante e seus filhos diretos, e permita que sobrevivam, ela fará o que ele quiser. Em um ato final de submissão e sacrifício, ela começa a desatar as próprias roupas. Olhando para cima, com uma expressão complexa que mistura a vergonha da derrota e uma determinação lasciva pela sobrevivência, ela declara que está disposta a ficar ali e gerar filhos para eles, garantindo assim a continuidade do sangue de sua tribo, mesmo que sob o domínio de Lin Tian. A narrativa se inicia em um cenário desolador para a nobre raça dos elfos. Em meio a uma floresta densa, agora sob domínio goblin, Kasana encontrava-se aprisionada em uma cela de madeira, chorando copiosamente no colo de sua mãe, a matriarca. A jovem elfa, tomada pelo arrependimento, pedia perdão, lamentando ter subestimado o inimigo e admitindo não esperar que o poder dos goblins já tivesse superado o dos elfos. A matriarca, embora tentasse consolar a filha, constatava com pesar que até ela havia sido capturada e que agora restavam apenas mulheres e crianças indefesas entre seu povo.
A realidade cruel se impôs rapidamente. A matriarca explicou que, para preservar a linhagem dos elfos, elas já haviam se unido aos goblins. Ao redor delas, cenas grotescas de outros membros da tribo sendo subjugados pelos goblins confirmavam suas palavras. Ela decretou que dali em diante a única forma de sobreviver seria integrando-se à tribo daquelas criaturas. O chefe goblin, Lin Tien, aproximou-se da cela com um olhar frio e autoritário. Ele ordenou que as prisioneiras ficassem tranquilas e aguardassem o parto, prometendo providenciar 3 refeições diárias. No entanto, sua voz carregava uma ameaça letal. Se alguém tentasse qualquer coisa, ele não hesitaria em matar. Com lágrimas nos olhos e resignação, a matriarca disse entender a situação, mas fez um pedido especial. Observando as outras elfas, ela declarou que todos aqueles eram seus filhos e netos, e suplicou pela permissão de cuidar deles pessoalmente. Lin Tien observou o pedido enquanto o sistema interfaceava em sua visão, detectando uma questão de atributos. Ele percebeu que a Goblin Lua não conseguiria cuidar de todas as crianças sozinha, então ele permitiu que a matriarca cuidasse das crianças, raciocinando que quando esses híbridos de elfo crescessem, trariam uma força significativa para a tribo. O sistema então notificou Lin Tien de uma grande conquista. Devido à união com a matriarca, ele desbloqueou o atributo Amor Maternal Infinito, ganhando um upgrade massivo de recursos, mais 200 pontos de vida, 30 de força e 30 de defesa. O chefe Goblin, sentindo o poder fluir, questionou se sua aptidão já havia sido desbloqueada para o nível mais alto, convertendo os novos valores diretamente em atributos. Com a confiança renovada, ele projetou o futuro. Continuariam se unindo a guerreiros poderosos para gerar filhos e aumentar a força da tribo diretamente. Ele concluiu que sua força atual já era suficiente para esmagar um inimigo chamado Loder. O plano era esperar que os elfos dessem à luz e, em seguida, encontrar o momento certo para o confronto. O tempo avançou. Meio mês depois, o acampamento Goblin estava repleto de jaulas servindo como berçários improvisados. O choro de recém-nascidos ecoava pelo local. As elfas exaustas e traumatizadas olhavam com horror e nojo para os bebês de pele verde que haviam acabado de parir, recusando-se a aceitar aquelas criaturas como seus filhos. Lin Tien caminhava entre as celas, acompanhado da Goblin Lua, e indagou sobre a quantidade de nascimentos. Ela estimou que já havia cerca de 30 ou 40 recém-nascidos. De repente, gritos de agonia cortaram o ar. Cassana estava em trabalho de parto e parecia não suportar a dor. Uma outra elfa, em pânico, gritou que aquele era o primeiro parto de Cassana e que ela precisava ser salva imediatamente. Sem hesitar, Lin Tien entrou na cela. Ele ordenou que abrissem as pernas dela para facilitar o nascimento. Cassana, delirando de dor e vergonha, balbuciava que não conseguia mais e implorava para que ele não a tocasse. As outras elfas assistiam apreensivas através das grades. Ignorando os protestos dela, Lin Tien agiu com firmeza e brutalidade pragmática. Com um olhar intenso, ele mandou que ela calasse a boca, lembrando-a de que aquelas crianças também eram filhos dele. Momentos depois, o choro de um bebê cessou a tensão. Lin Tien, limpando as mãos, declarou que ela estava bem. A subordinada elfa, surpresa, elogiou a habilidade dele em salvá-la, ao que ele respondeu com indiferença, dizendo não ser nada demais. Assim que o procedimento terminou, imediatamente a natureza selvagem dos goblins comuns aflorou. Eles avançaram sobre as fêmeas exaustas, rindo e gritando que queriam usá-las novamente, disputando quem seria o primeiro. A reação de Lin Tien foi instantânea e violenta. Um rastro de sangue cortou o ar quando ele atacou os próprios subordinados que ousaram desobedecer à ordem implícita de resguardo. Com os olhos brilhando em um vermelho ameaçador e uma aura opressora emanando de seu corpo, ele decretou a nova lei. As elfas só poderiam procriar novamente quando estivessem completamente recuperadas. Quem se atrevesse a desobedecer, morreria.
Para consolidar sua autoridade e garantir a saúde de suas reprodutoras, ele ordenou que a partir daquele momento, cada elfa recebesse uma porção extra de frutas. A matriarca, observando a cena, comentou que ele realmente parecia diferente dos goblins comuns. Lin Tian respondeu friamente que aquilo era um mínimo que podia fazer, e que contanto que elas se comportassem, o tratamento seria melhor. Buscando prever os próximos passos, Lin Tian ativou a simulação de vida. O cenário atual confirmava a captura e inseminação das elfas, gerando goblins com atributos superiores. O próximo objetivo da simulação era a vingança contra Loder e o grupo de heróis da Lâmina Afiada, infiltrando-se na Cidade da Luz. Na simulação, o sistema ofereceu opções: tentar matar Loder e os outros, 50 pontos, liderar os goblins para massacrar a cidade, 30 pontos, ou observar e esperar, 10 pontos. Confiante em seus novos atributos, Lin Tian escolheu o ataque direto, acreditando ser capaz de matar Loder facilmente. A simulação descreveu o combate. Lin Tian encontrou Loder sozinho e atacou rapidamente. O herói humano estava à beira da morte, quando subitamente uma figura imponente surgiu. Era a Mestra da Espada, uma humana conhecida como a Santa da Espada. A visão na simulação mostrou a Santa da Espada pisando sobre o corpo derrotado de Lin Tian. Ela salvou Loder e matou o chefe Goblin. O grupo de heróis então retornou à capital e nunca mais foi visto. A simulação foi concluída com uma pontuação baixa de 30 pontos e um aviso para ter cuidado com a poderosa Santa da Espada. De volta à realidade, Lin Tian estava suando frio e chocado. Ele se questionava por que uma força daquele nível estaria em um lugar tão pequeno e percebeu que precisava se apressar, pois se Loder deixasse a Cidade da Luz, seria difícil encontrá-lo novamente. À noite, sentado em frente a uma fogueira, Lin Tian tomou uma decisão. Ele anunciou para a matriarca e para sua subordinada, Lua, que estaria fora de alguns dias visitando o território humano. Ele instruiu que os guerreiros da tribo deveriam seguir as ordens de Lua durante sua ausência. A matriarca, incrédula, perguntou se ele havia enlouquecido, alertando que ir sozinho ao território humano resultaria em ser descoberto e morto. Lin Tian retrucou, lembrando-a de que tinha uma inimizade com os humanos e precisava se vingar. Surpreendentemente, a matriarca interveio de forma prestativa. Ela disse que ele não podia ser imprudente e ofereceu o uso de sua habilidade de furtividade para que ele não fosse descoberto. Lin Tian sorriu, admitindo que estava esperando que ela dissesse isso. Enquanto a matriarca conjurava a magia azulada sobre ele, Lin Tian comentou com ironia que não esperava que ela realmente se preocupasse com a segurança dele. A elfa, pragmática, esclareceu que sua preocupação era puramente egoísta. Se ele morresse, os outros goblins poderiam ser muito mais cruéis com elas. Além disso, seus filhos estavam ali, e ele precisava voltar em segurança para garantir a sobrevivência de todos. Com a magia de furtividade ativada e envolto em um manto negro, Lin Tian agradeceu e prometeu voltar logo, partindo na escuridão da noite em direção ao seu objetivo, deixando para trás uma tribo transformada e uma aliança frágil, porém necessária. E assim termina mais um momento dessa história intensa. Aqui é o Black. Se você gostou do recap, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe do que vem a seguir. Toda semana tem um novo vídeo trazendo mais ação, mistério e emoção. Nos vemos no próximo vídeo.